Você já tentou expressar o amor a uma pessoa e não conseguiu? Isso é bem mais comum do que você imagina. Acontece com a maioria das pessoas. Temos dificuldade em expressar o nosso amor, muitas vezes. E para compensar essa dificuldade, nós recorremos às ferramentas de linguagem que possuímos. O amor. Quanta coisa já não foi dita e escrita a respeito do amor. Quantos contos, quantas poesias, quantos poemas, quantas novelas, quantos filmes, quantas epopeias a respeito do amor. Tudo para compensar a dificuldade que temos em demonstrar o nosso amor à pessoa amada ou demonstrar o amor às pessoas com as quais nos relacionamos, pessoas amadas. Para ser manifesto, para ser expresso, o amor humano precisa de palavras, e mais que palavras. Necessita de aparatos. O amor, para ser expresso, precisa de coadjuvantes linguísticos, porque somos falhos nisso, em expressar o nosso amor. Exemplo disso é uma letra maravilhosa de Otávio de Souza, eternizada numa das mais belas músicas brasileiras de que temos conhecimento. Rosa, música de Pixinguinha. E eu peço a permissão para fazer a leitura dessa letra maravilhosa, que tenta expressar assim, compensar a dificuldade da expressão de falar-se a respeito do amor à pessoa amada. Assim diz a letra: Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rósea cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas um amor. O riso, a fé, a dor em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és todo enfim que tem de belo, em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te, ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão. Depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, hei de envolver-te até meu padecer de todo fenecer. Quase perdemos o fôlego quando ouvimos tamanha beleza poética. E cá entre nós, isso é o que toda mulher gostaria de ouvir quando pergunta ao marido: você me ama? Ao invés de aquele clássico, sim, eu te amo, seria bem melhor ouvir tudo isso. Com certeza, com certeza. Pois bem, ainda que nos eleve às alturas das emoções, o amor humano não é perfeito, não é infalível, não é eterno. De fato, não é eterno. Vinícius de Moraes tinha razão quando escreveu seu mais famoso soneto: que não seja imortal, posto que é chama,
mas que seja infinito enquanto dure. Assim é o amor humano, ainda que belo, finito, limitado, temporal, não resiste à eternidade. Neste mês temos como tema o amor de Deus, infinitamente maior do que tudo quanto pensamos ou imaginamos. A esse amor humano descrito em verso, quero nessa hora contrapor o amor divino, completamente contrário ao amor humano, limitado, finito, pequeno. O amor divino é exatamente o contraponto do amor humano, maior do que tudo quanto você pode pensar ou imaginar. E o farei no texto de Romanos, que lemos no início desta meditação. O amor de Deus é manifesto através do interesse fraternal. É o que diz o texto que vimos de Romanos. Vejamos o contexto. O contexto é o seguinte: Paulo demonstra, segundo ele mesmo, em Cristo, um verdadeiro interesse fraterno por seus irmãos, e por esta razão deseja ardentemente que os seus patrícios, os israelitas, aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Contudo, irmãos e irmãs, por ser maior do que tudo quanto pensamos ou imaginamos, o amor de Deus à humanidade é demonstrado inclusive quando o cuidado fraternal entre as pessoas é manifesto. Em outras palavras, Deus também demonstra o seu amor à humanidade quando você se preocupa com a vida das outras pessoas. Nesse seu gesto de observar e de cuidar e de se preocupar com a vida das pessoas, o amor de Deus também é manifesto. E aí se encontra a grandeza dele, que ultrapassa todo o nosso limite. Por isso, é maior do que tudo quanto pensamos ou imaginamos. Foi isso o que o apóstolo Paulo fez ao demonstrar o interesse fraternal por seus irmãos. E de acordo com o versículo 2, este interesse do apóstolo é confirmado pelo próprio Espírito Santo. Este interesse de Paulo é manifesto não apenas por palavras, mas com um profundo sentimento de amor. Lembremos-nos desse gesto de Paulo. Ele chegou a dizer que se fosse possível que ele mesmo fosse amaldiçoado para que os israelitas fossem abençoados, ele o faria. Ele o faria. O que Paulo estava, na verdade, querendo dizer era algo mais ou menos assim: se possível fosse eu ser amaldiçoado para que os israelitas aceitem a Cristo como Senhor e Salvador, eu me submeteria a essa maldição. Mas Paulo sabia que isso era impossível, que esta atitude é impossível, porque esta ação já tinha sido tomada por Jesus na cruz. Isso nos comprova que o amor de Deus é maior do que tudo quanto pensamos ou imaginamos, pois ele também é expresso à humanidade, quando seus discípulos demonstram interesse fraternal por aqueles que ainda não experimentaram exata e justamente o amor de Deus. E a essa hora cabe uma pergunta a todos nós, uma pergunta a você. Você tem permitido que o amor de Deus seja manifesto através de seus atos? Pessoas que estão à sua volta conseguem perceber nos seus gestos fraternos que o amor de Deus está sendo revelado a elas? Como temos agido enquanto igreja, enquanto povo de Deus? Você tem sido um canal natural do amor de Deus àqueles que são do seu convívio, com quem você partilha do dia a dia? Esse milagre do amor de Deus ser manifesto
tem sido presente nas suas atitudes, nos seus gestos? Você tem demonstrado amor fraternal aos seus amigos? Você tem se preocupado com seus colegas de trabalho e de escola, com seus familiares? Eles experimentam a grandeza desse amor de Deus através dos seus gestos, através da sua preocupação, através do seu cuidado. Como temos agido enquanto igreja e como povo de Deus? É isso que o texto nos questiona nesta hora. É por esta razão que estamos aqui nesse momento, para aprendermos da palavra de Deus a como servi-lo melhor. E assim o faremos, demonstrando amor fraternal àqueles que estão à nossa volta. E esta é uma manifestação do grandioso amor de Deus, do grande amor de Deus, que ultrapassa tudo quanto pensamos ou imaginamos. Em segundo lugar, o amor de Deus é manifesto também nas bênçãos dele ao seu povo, à sua igreja. Nos versículos 4 e 5, Paulo descreve uma série de privilégios dados por Deus ao povo israelita, que sem perceber era abençoado, mas não tinha esta percepção, esta noção. Era profundamente abençoado, mas não tinha a compreensão da grandeza dessa bênção. Bênçãos são manifestações do amor de Deus. Deus não abençoa o seu povo por obrigação, mas por amor. As bênçãos aqui descritas no texto de Romanos referem-se aos hebreus, aos israelitas. Segundo Paulo, foram adotados. De acordo com o texto, Paulo afirma que os israelitas haviam sido adotados por Deus como nação, como povo. Era uma bênção, mas não compreendiam isso. As alianças que Deus estabeleceu com eles tornaram-se bênçãos, mas eles também não percebiam que estas alianças eram uma manifestação da bênção e, por conseguinte, do amor de Deus. Deus estabeleceu várias alianças com esse povo e com a humanidade, como consequência. A aliança do Éden, de não destruir o ser humano, mas dar-lhe o sustento com o seu trabalho. A aliança com Abraão, de que a sua posteridade seria numerosa. A aliança de que Deus não mais destruiria a terra com o dilúvio, o arco-íris. E, por fim, a aliança de salvação em Jesus Cristo. Deus estabeleceu várias alianças, vários acordos, que eram manifestação da bênção de Deus e expressão maior do amor de Deus, maior do que tudo quanto possamos imaginar ou pensar. De acordo com os versículos 4 e 5, além das alianças, as promessas de Deus ao povo, a lei, os patriarcas, o próprio culto, tudo isso era bênção de Deus, expressão do seu amor aos israelitas. E nesse sentido, podemos entender que as bênçãos são mesmo manifestações do amor divinal. E ainda hoje, Deus continua demonstrando seu amor através das bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida. Ou Deus não demonstra o seu amor para conosco quando somos por Ele cuidados? Não é a manifestação do amor de Deus quando Ele, em sua graça, nos abençoa, dando-nos o fôlego de vida? Estar vivo é uma bênção da qual deveríamos agradecer a cada raiar do sol. Bênção de Deus. Ou quando em nossas angústias lhe pedimos e Ele nos responde. A cada domingo, domingo após domingo, como hoje, agora há pouco, vejo vocês, nós todos, domingo após domingo, vindo até esse altar, colocando a sua vida
colocando os seus temores, colocando diante de Deus tudo aquilo que causa apreensão na sua vida. A cada domingo vejo isso acontecer. E a cada domingo também vejo as mesmas pessoas retornando para agradecer as bênçãos de Deus que tinham sido pedidas domingos anteriores. Esta é uma expressão do amor de Deus. Deus manifesta o seu amor derramando suas bênçãos sobre você, sobre a sua igreja. Da mesma maneira como Deus demonstrou amor aos israelitas, Ele demonstra o seu eterno amor a você, abençoando-o, abençoando-a. Pense nas bênçãos que você tem recebido do Senhor e pergunte-se: não é isso uma demonstração do amor de Deus, maior do que tudo quanto você possa imaginar ou pensar? Assim é o amor de Deus. O amor de Deus também é manifesto através do envio de Jesus Cristo ao mundo. No versículo 5, Paulo afirma que o Cristo, Jesus Cristo, para eles o Messias, descende dos israelitas. Ele era aguardado, ele era esperado. Praticamente todos os profetas falavam do Messias que deveria vir e trazer uma nova realidade. O Messias é descrito de diversas maneiras pelos profetas. Isaías o descreve da seguinte maneira: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ainda que haja controvérsias, costumamos aplicar esse texto à pessoa de Jesus. Essa profecia, entendemos, é cumprida na vinda de Jesus e se apresenta perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Da sua vinda é a manifestação mais clara do amor de Deus ao ser humano. A morte de Jesus na cruz do Calvário é o apogeu do amor de Deus para com você, para comigo, para com a igreja, para com a humanidade. O gesto de Deus ao oferecer seu Filho para que ele morresse em nosso favor é a comprovação maior do amor divino à humanidade. O ápice desse amor foi lembrado aqui pelo reverendo Reginaldo, no primeiro sermão que abriu a série, citando o texto mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E por conta desse magnificente gesto amoroso de Deus para conosco, por conta desse gesto majestoso de Deus, a oferecer o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor, por conta desse gesto, nós acompanharemos as miríades,
as miríades de anjos e querubins e serafins na adoração eterna a Deus. Deus é merecedor de toda a glória, de toda a honra por conta desse gesto, e assim o faremos por toda a eternidade junto à miríade celeste. Deus, ao oferecer seu único filho para que este encontre a morte, a fim de que a humanidade alcance a vida, é o amor de Deus sendo manifesto a mim e a você. Jesus Cristo vindo a este mundo e sofrendo as nossas dores ao se encarnar, tornando-se um de nós, é a manifestação maior do amor de Deus. Jesus Cristo assumindo o nosso lugar na cruz, morrendo sendo inocente, é a manifestação mais clara do amor de Deus. A vinda de Jesus Cristo, em resumo, é a maior manifestação do amor de que o mundo já tomou conhecimento. Contudo, queridos irmãos e irmãs, sabemos da história. Os israelitas não compreenderam este ato divino e muito menos o aceitaram como o Messias esperado de Israel. No entanto, nós, diferentemente dos israelitas, dos hebreus, nós, diferentemente, podemos sim compreender esse fato, e compreendemos. Nós podemos aceitar esse fato de que Jesus morreu na cruz, e esta é a expressão maior do amor de Deus. Nós podemos usufruir desse amor de Deus ao permitir que Jesus Cristo seja o nosso Senhor e Salvador. E você, que aqui está nesta manhã, já compreendeu esta realidade majestosa do amor de Deus? Você já compreendeu a realidade da vinda de Jesus Cristo? Você já permitiu que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida? Se não, se você não fez isso ainda, esta é a oportunidade de experimentar a manifestação do amor de Deus, maior do que tudo quanto possamos imaginar ou pensar. Você pode fazer isso hoje. Você pode dizer para Deus: eu aceito e compreendo este amor. Você pode fazer isso num gesto, um simples gesto de fé. Você pode preencher um cartão que encontra-se junto aos bancos, um cartão de decisão. Você pode preencher e dizer: sim, eu quero experimentar este amor de Deus. Eu quero experimentar, vivenciar esse amor de Deus. Você pode preencher esse cartão e entregá-lo a um dos diáconos ou diaconisas que estão de plantão. Nós queremos ajudá-lo nesse processo de conhecimento do grande amor de Deus. Você pode fazer isso hoje. Concluindo, iniciamos a nossa meditação falando da temporalidade do amor humano, da sua necessidade de coadjuvantes linguísticos para se expressar, e chegamos ao amor de Deus, que, ao contrário, se manifesta de inúmeras maneiras. Eu citei 3 expressões, 3 manifestações do amor de Deus. O amor de Deus manifesta-se através do amor fraterno. O amor de Deus manifesta-se na vinda de Jesus Cristo. E o amor de Deus manifesta-se nas bênçãos dele a cada um de nós. Porém, maior do que tudo quanto possamos imaginar ou pensar, o amor de Deus pode ser manifesto de muitas outras formas. O amor de Deus também pode ser manifesto no rosto de uma criança, no sorriso de uma criança, no nascimento de uma criança. O amor de Deus também pode ser manifesto, pode ser visto no pôr do sol, pode ser visto no alvorecer. O amor de Deus também pode ser visto no esforço empreendido pelo esposo e pela esposa em gestos fraternos de amor um para com o outro. O amor de Deus pode ser manifesto no gesto caridoso de um desconhecido. O amor de Deus pode ser manifesto de inúmeras maneiras, porque Deus é infinito e Deus não se prende às nossas regras. Deus é livre para expressar o seu amor e nós somos
o alvo. Você é o alvo do amor de Deus. Que Ele assim nos abençoe, que Ele assim abençoe a sua vida e que nós possamos, como Igreja de Cristo, compreender o majestoso amor de Deus, maior do que tudo quanto pensamos ou imaginamos. Hoje é o dia de todos experimentarmos este grandioso amor. A Ele, pois, toda a glória. Louvado seja o Senhor. Amém.